Oi, gente, tudo bem? Ai, tá esfriando. Hoje o dia tava tão agradável, né? Hoje sábado, último dia de maio. Obrigada, mês de maio. Obrigada a você que está aqui no meu canal. Eu sou Melissa, sou cristã. Te convido a conhecer Jesus, tá? O cara mais top de todos os tempos até hoje. Te convido a fazer uma oração hoje, onde você possa colocar dentro dessa oração um arrependimento que você tenha, só você e o Senhor, ok? Um agradecimento e um pedido, tá? Pedir e dar-se-vos-á. Isso. E se tiver também alguém para você perdoar. Bom, eu sou escritora, eu sou autista, superdotada, sou neurodivergente. Vou ler uma frase aqui, tá? Para vocês. E vou ler um livro ali, um trecho. Faz tempo que eu não leio. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Que Deus abençoe a sua vida o próximo mês imensamente. Tudo que maio não foi, que junho venha a ser. Nas nossas vidas, respostas de orações para nós. Tudo que 2025 não foi até agora, que seja no mês de junho. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida sentimental, que é sobre isso que eu vou falar. Que Deus abençoe. Se você é solteiro, solteira, que Deus abençoe a sua vida sentimental dentro daquilo que Deus quer para você. Deus pode restaurar o seu coração. Deus pode te curar de todo pecado, de todo vício. Eu creio em nome de Jesus. Deus pode te fazer feliz nessa área da sua vida de um modo que só Ele pode e sabe o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer, de modo a trazer multiplicação, fertilidade. Eu digo que você tenha frutos que permaneçam, que adoçem a sua boca, entendeu? Que você possa dar testemunho, seus filhos possam dar testemunho, seus netos, enfim. Saiba que todas as pessoas têm necessidade de alguém que lhes preste atenção. Olha que legal isso. Que o mês de junho você possa ter alguém que sente ao seu lado e escute as suas histórias. Enfim, com quem você possa compartilhar essas histórias, os seus sonhos, sabe? Mesmo que você não tenha pudor de contar sobre os seus sonhos, né? Porque às vezes a gente só compartilha com as pessoas ou com alguém, né? Com alguém especial, quando a gente já tem aquilo praticamente pronto. Mas não, estou falando que você possa compartilhar sonhos que você não sabe, não tem ideia de como irá realizá-los. Sonhos impossíveis, sabe? Alguém com quem você possa compartilhar a sua fé, sem ter vergonha, sabe? De falar de Deus, de falar de Jesus, de, como eu falei, né? Que a sua oração que você possa fazer hoje possa ter essas diversas partes e dentro delas pode ter um arrependimento, que você possa ter alguém, sabe, com quem você possa compartilhar uma fraqueza sua e não vai te lançar pedras, mas vai te estender a mão, né, para que você se fortaleça. Ok? Deus abençoe. Vamos ver, o que toda mulher inteligente deve saber.
Pode ser para os homens também. Ó, os autores Steven Carter e Julia Socorro. Deixa eu ver onde que eu parei. Página 80 ou 81. Ah, tá. Ih, vai falar sobre ciúmes hoje. Você é ciumenta ou você é ciumento? Vamos ver o que o autor fala, mas eu vou dar minha visão depois. As mulheres inteligentes sabem que são duas as situações em que você pode sentir ciúmes. Quando ele faz com que você sinta ciúmes e quando você se torna ciumenta. Ambas frequentemente ocorrem ao mesmo tempo. Eita. Eu tô vendo assim, sei lá, sabe quando o bolo desanda e começa a cair tudo? Esse bolo de casamento, né? Ele vai, sabe, o bolo de casamento geralmente tem vários andares e ele vai caindo um por um. Ele vai desandando, né? E eu acho que muitas vezes a gente sente culpa de sentir ciúmes, né? Mas a gente nunca pensa, será que a pessoa não provocou isso? Será que não era essa a intenção? E muitas pessoas gostam. Aliás, as músicas de hoje falam muito sobre isso, sabe? Sobre provocação de ciúmes. Sobre relacionamentos onde as pessoas não dão segurança ao outro e fazem de propósito. Aliás, existem livros que ensinam isso também, o que é horrível, né? E às vezes o casal é assim, eu não confio em você, você não confia em mim também. Ou eu finjo que confio em você e você finge que confia em mim, que são dois inimigos. Ó, as mulheres inteligentes sabem que se você está envolvida com um homem que lhe provoca ciúmes, é aconselhável investigar melhor o relacionamento, o seu parceiro e as suas próprias reações. Todo mundo já sentiu ciúme e, consequentemente, raiva, perplexidade, mágoa e incerteza em uma ou mais ocasiões. Todas nós sabemos quais são os sentimentos que o ciúme provoca. No entanto, o que nem sempre sabemos é se o ciúme é justificado. Exatamente. Em algum dos vídeos que eu fiz aí para vocês falando sobre ciúmes, eu fui procurar algumas imagens no Google, né? E sempre surgiam frases dizendo que o ciúme é doentio, o ciúme é doentio. Então, sempre o ciúme é doentio. E eu acho que a gente vive numa época em que se fala muito sobre liberdade. Só que é uma liberdade que ele vai para o extremo, que é o egoísmo. E quando se fala em relacionamento, não dá, não dá para você ser completamente liberal, porque aí você está sendo egoísta. Então, fique sozinho ou fique sozinha, entendeu? Você está compartilhando a sua vida com alguém, você precisa ser companheira, né? Altruísta. Você precisa ter sensibilidade. Vocês precisam cuidar do relacionamento. Que Deus tem falado uma frase comigo cuide com amor, né? E eu acho que esse tipo de comportamento a gente pensa em namoro, né? Paquera. Mas não, ele vai para o casamento. Tem muitas pessoas que estão casadas e continuam se comportando como solteiras. Ou se comportando como na época em que ainda estavam namorando. Então, o que acontece? Né? Às vezes o casal tem uma briguinha ali qualquer e isso serve de escape para que ele se arrume e saia com os amigos dele.
ou ela também pode fazer isso e um pode começar a copiar o outro. O comportamento de um é o mestre para o outro. Então, se ele tem um comportamento ruim, ela vai lá e copia. Se ela tem um comportamento ruim, ele vai lá e copia também. E isso é muito ruim. Quando não tem alguém que vai frear a ira ali dentro do relacionamento, a raiva, o mau comportamento, alguém tem que chegar e falar: ei, vem aqui junto, né? Porque tá muito imaturo isso, né? Não dá para ser assim um relacionamento. Porque daí parece um adulto e uma criança, de que a criança tá brava, ela vira as costas, ela não quer conversar, ela não quer, né? E às vezes a mãe, o pai, tem que mediar e chamar junto, né, em algum momento. E às vezes marido e mulher não conseguem, porque já são adultos, mas ali se começam a se comportar dessa forma imatura contra, né, o próprio relacionamento, pensando apenas na própria liberdade e agindo de forma destrutiva, né? Uma forma destrutiva também pode ser você fingir que não está com ciúmes, que ele está claramente, sabe, como se estivesse te chamando para briga, sabe? Através do comportamento. Como uma criança. A criança, ela faz isso, né? Ela começa a provocar. Você fala assim, ó, tem essa linha aqui. Não pisa e não passa da linha. E a criança fica com o pezinho assim, ó, bem pertinho da linha. E olhando para você, ó. Quero ver se você manda em mim. Pisando na linha e colocando o pé para frente da linha, olhando para você. Tipo assim, quero ver o que você vai fazer. Porque eu sou livre, eu que mando em mim. E às vezes pode ter esse comportamento dentro, depois de uma briga por qualquer coisa, sei lá, você pediu para ele fazer tal coisa, ele não fez, você ficou chateada, aí ele começa a surgir, sei lá, com uma amiguinha ou vai sair com os amigos, isso, aquilo. Enfim. Olha, você pode se perguntar se a qualidade do relacionamento justifica o ciúme. Você pode se perguntar se o seu ciúme é fruto da sua imaginação sem nenhuma base na realidade. Você pode se perguntar se está criando problemas simplesmente ao imaginar a possibilidade de infidelidade de um parceiro. Eu acho que todo mundo já se perguntou isso, né? Será que depois que você sente, né? Primeiro você sente o ciúme. Você sente os ciúmes dentro de você, sei lá, dentro do seu coração, você sente raiva, você sente tristeza, não sei. Eu acho que é tudo misturado, né? E depois você se pergunta, nossa, mas por que será? E geralmente é assim, você conhece a pessoa, você vai conhecendo, eu acho assim, quando você vai se apaixonando é porque você vai confiando na pessoa. Você vai pisando no terreno e você sente, olha, esse terreno é seguro. Sabe? E você vai se deixando, parece que você vai até dormindo naquele terreno, né? Como o animal que ele vai, agora pensando, ele vai entrando e tateando e vai sentindo segurança. E aí você pensa, acho que eu pensava assim, nossa, mas eu confiava tanto, o que aconteceu que agora eu estou me sentindo tão insegura? Isso depois de um tempo, né? Você começa a raciocinar. Por que eu estou sentindo isso, né? Que eu não sentia antes, sentia segurança. Porque
sabe, dúvida, porque ciúme geralmente é dúvida. Você está duvidando da pessoa. Você não acha a pessoa confiável. Você duvida, você se sente segura, você tem medo de perder, e que pode ser imaginação, ou pode ter sido algo construído. Assim como eu acho que você vai construindo a confiança, eu acho que o contrário também é uma coisa que você vai construindo também. Vai construindo o quê? A desconfiança, o medo, todas as coisas negativas. É algo que vai sendo alimentado dentro de você e não é do dia para a noite. São pequenas coisas que e não precisa que a pessoa às vezes é o comportamento, uma fala, sabe? E você vai pegando aquilo e eu acho que o seu cérebro ele vai registrando. Ó, sabe aquele pisca de alerta? Tipo, ó, essa pessoa não é confiável, essa pessoa não é confiável. Daí eu acho que talvez, em alguma ocasião, pode surgir alguma situação, sabe? E pode ser uma situação até nada a ver mesmo, sabe? Mas que o seu cérebro vai reunir todas aquelas informações que você já sabe da pessoa. Assim, eu tô imaginando, né? E vai dar um alerta. Essa pessoa não é confiável, ou, sabe, essa pessoa está te enganando. Eu acho que é mais ou menos assim, entendeu? Agora, é difícil, talvez, desfazer essa imagem, né? De que a pessoa não é confiável, né? Ainda mais que talvez o que acontece? Muitas vezes quando você começa a ficar muito ciumenta ou ciumento, a pessoa, o que já aconteceu comigo, né? A pessoa começa a dar mais provas de que realmente ela não é uma pessoa confiável. Entendeu? E aí, em vez de desfazer, né, a sensação que você tem de alerta contra a pessoa, aquilo vai se intensificando. Ó, você pode se perguntar se está criando problema simplesmente ao imaginar. Aqui estão algumas perguntas para você se fazer. O seu parceiro é verdadeiramente o seu parceiro? Então, é isso mesmo. Entendeu? Porque às vezes você pensa, nossa, isso é coisa da minha cabeça. Mas assim, eu acho muito difícil você ter um sentimento, né? A não ser, claro, pessoas psicopatas, sabe? Mas eu acho que não é o seu caso, não é o meu também. É normal, sabe, que a gente tenha alertas, a gente tem que ouvir a nossa voz interior, a gente tem que ouvir o que o Espírito Santo fala também. Inclusive, quando eu terminei um relacionamento por infidelidade, porque me traíram, eu vivi aquele relacionamento de muitos anos, estava até planejando casar já, e eu não tinha ciúmes nenhum, eu era assim, nossa, não sei, eu era muito, como se diz? Ingênua também, mas não era essa palavra, eu era muito crente mesmo. Eu acreditava na pessoa, a pessoa falava aquilo para mim, era aquilo. E também nunca desconfiava. Eu lembro que ele tinha várias amigas, mulheres, às vezes dava até carona para amiga dele para ir para a faculdade, não sei o quê. Eu nunca, era sempre ele que tinha ciúmes de mim, ciúmes doentios mesmo, de olhar, entrar na minha casa, olhar atrás da porta, olhar embaixo da cama, e coisa louca, de ter ciúmes do irmão dele, de ter ciúmes de todo mundo, e eu sempre me defendendo contra aquilo, e na verdade era o contrário, né? Ele que não era confiável.
E só que quando ele estava me traindo, foi quando a gente, em alguma parte do relacionamento, já no final, um pouco antes do final, a gente teve um relacionamento à distância, né? E eu estava sendo fiscalizada de longe o tempo inteiro, mas eu não fiscalizava ele. E aí que as coisas começaram a acontecer lá, mas não aqui, né? Que eu permaneci fiel. E daí eu lembro que quando a gente não namorou mais à distância, a gente estava morando em cidades vizinhas no Japão, eu comecei a ter muitos alertas que eu nunca tive. E eu comecei a me estranhar e eu sentia culpa. Nossa, eu tô sentindo ciúmes. Nunca senti, sabe? Nunca. Alguma coisa. E era isso, era alerta. Eu comecei a ter sonhos, sabe? Sonhos de revelação, que eu via o rosto da mulher, eu via eles, o que eles estavam fazendo nas minhas costas, eu via tudo. E esse negócio da imaginação, nem sempre é imaginação, às vezes é o Espírito Santo mesmo que começa, né, a falar. E eu lembro que quando eu comecei a ter ciúmes, nem era ciúmes dele com a mulher com que ele ia namorar depois de mim. Porque essa com que eu sonhei era mais escondido, porque ele estava me traindo com 2 pessoas. Essa com que ele ia namorar eu não tinha visto por ali. Eu vi uma outra, ele estava me traindo com 2 pessoas. A outra, ele me apresentou essa mulher, né, como namorada do amigo dele, que era vizinha dele. E ele me obrigou a ser amiga dela. Nossa, o negócio era muito sórdido. Eu lembro que um dia eu tinha recém chegado no Japão, a gente saiu juntos. Eu, ele, ela e o que diz que era o namorado dela, que eu acho que não era, acho que ele falou isso só para despistar. Para dizer, ela tem namorado, então eu não vou ter nada com ela. O que eu acho que era mentira. Porque ela com o rapaz, eles nem pegavam na mão, nada, nem conversavam, nem se olhavam. Então eu lembro que o dia que eu saí, né, para jantar com ele, com ela e o que diz que era namorado dela, eu fiquei quieta, o amigo dele ficou quieto e ficou ele e a moça a noite inteira conversando. Parecia que eu não era namorada dele, era ela que era. E ela não conversava com o rapaz que diz que era o namorado dela. Foi uma coisa tenebrosa, foi uma coisa horrível. E eu comecei a sentir aquela, sabe, uma estranheza assim, que eu pensei assim, nossa, parece que não sou eu, uma coisa louca, sabe? Tipo, por que que eu tô tão desconfiada assim? As coisas foram se configurando. Porque a verdade, ela é selvagem, eu gosto de falar assim. E uma hora ou outra não tem jeito, o tempo ele sempre comprova todas as coisas, né? E às vezes, do nada, você tá no lugar e você acaba recebendo a comprovação daquilo que o seu coração tá, seu cérebro começa a dar, sabe? Alertas. Enfim, é isso, as mulheres inteligentes, não, um pouquinho mais pra frente. O seu parceiro é verdadeiramente o seu parceiro?
Antes de decidir se o seu ciúme é ou não justificado, você precisa determinar o tipo do seu relacionamento. A fidelidade faz parte do contrato entre vocês dois. Ou você está envolvida com alguém que deixou claro que está saindo com outras mulheres. As mulheres inteligentes sabem que se ele não é monógamo e você não consegue conviver com isso, não é o seu ciúme que deveria ser questionado, mas todo o relacionamento e o motivo de você insistir nele. E outra coisa também, será que vocês têm um relacionamento? De repente, é só na sua cabeça que você tem um relacionamento com essa pessoa. Foi informado? Tipo assim, nós temos um relacionamento. Quem que te informou que vocês têm um relacionamento? Entendeu? Vocês conversaram? Porque, eu lembro que eu acho que foi de 1990 pra cá, veio esse tal de ficar, né? Que as pessoas se beijam, depois as pessoas já dormem juntas. E as pessoas vão deixando, né? Que chamou de ficar, rolo e chamou de tantas coisas. E antigamente era tudo muito conversado, né? Você sentava e você dava o nome, como dizem, né? Dar nome aos bois, enfim. Hoje em dia não. As pessoas não sabem mais. Não sabem se chama de namorado, se é namorido, enfim, sabe? É tudo solto, tudo livre, tudo... eu tô com uma outra frase aqui que eu até queria ler para vocês. Aliás, por isso que eu quero criar minha filha de um modo que ela não passe por essas situações. Muitas pessoas temem a liberdade porque ela implica em responsabilidade. Essa frase também muitas vezes é ao contrário. Muitas vezes a liberdade ela traz ao contrário, a irresponsabilidade. A irresponsabilidade sobre o seu corpo. Se a promiscuidade fosse a ordem da natureza, nós não teríamos, tá? Porque eu acredito muito nas coisas naturais, não teríamos as doenças sexualmente transmissíveis. As pessoas que são promíscuas, elas realmente se sentiriam felizes e não são, se sentem tristes, deprimidas, sozinhas, vazias, né? Então, aquela frase, a primeira que eu trouxe, é verdade. Você precisa de alguém que preste atenção em você. Ou seja, o ditado malaio, que eu gosto muito, o amor é aquele que conhece você, que conhece seus dramas, que conhece seus defeitos e te ama e acredita em você. Não só nessa liberdade, né, de te aceitar do jeito que é, mas que tem fé que você pode ser uma pessoa melhor. E que te ajuda a isso, que segura na sua mão e vai junto com você. Então, nem sempre a liberdade, ela implica em responsabilidade. Muitas vezes implica em irresponsabilidade, mais e mais liberdade. É preciso prestar atenção nos filhos, né? É preciso prestar atenção. Será que ele é seu parceiro? Será que ela é sua parceira? Será que existe respeito? O que as pessoas têm, muitas vezes, é achar que tem um relacionamento. Achar que tem um relacionamento não é a mesma coisa que ter um, né? Achar que tem um parceiro. Eu não sei, eu não acredito em relacionamentos abertos. Eu sou muito monogâmica, sou muito leal, fiel. Às vezes essas coisas também acabam, hoje em dia, né? Como as coisas são muito fáceis e baratas, você acaba, quando você tem valores, você acaba deixando mais difícil, né? Para que você escolha um parceiro, mas enfim.
Eu acho que a gente não tem que se adaptar aos tempos modernos, a gente tem que ter. Eu ia falar disciplina, não. Disciplina, obediência, disciplinar, né? É que muitas vezes, como eu tenho entendido, que nós temos a nossa consciência corporal e nós temos, para mim, o próprio organismo, né? E muitas vezes, na sua consciência corporal, naquele momento, você pode até querer se envolver com alguém. Mas isso pode até quer ver? Eu estava assistindo um filme, agorinha, que fala dessa não mudança, né? A mulher liga para um call center para receber uma oração e ela diz assim, o meu marido prometeu que ele não vai fazer mais. Nessa terceira vez, ela fala, ele prometeu que não vai fazer mais. E a mulher do call center, eu não sei se ela fala ou ela imagina, sabe? Falando para a mulher, para, terceira vez, como assim? Né? Não, termina com ele. Às vezes, dar muita liberdade para as pessoas acharem que a gente vai estar sempre ali perdoando, também isso implica na irresponsabilidade delas, sabe? De não terem cuidado para conosco, né? Então, é preciso informar as pessoas que ou você toma cuidado, ou você cuida com amor, ou então eu vou embora e não volto mais, né? Ou você tem responsabilidade para comigo e tem que ser sempre assim, não só do namoro, no casamento você perdoa qualquer coisa, não, ou você toma cuidado, você cuida, né? Eu acho importante o perdão dentro do casamento, mas não assim essa liberdade que cria responsabilidade no outro, de que você vai estar ali para sempre, para todo sempre, aguentando qualquer coisa. Não. Eu acho que a liberdade ela tem que vir junto com o cuidado e sim, com isso aqui, com a responsabilidade, né? A responsabilidade que você tem sobre o outro, que é de servir o outro. Eu acho que isso você tem que ser praticado desde o namoro. Porque se ele não te serve agora, por que ele vai servir depois do casamento? Depois que ele já tem tudo de você? Meu pai dizia isso. Se não faz enquanto está namorando, depois que casa, não vai fazer. Por isso tem muita mulher sofrendo. Outra coisa também, que eu acho que o que aprofunda os laços entre as pessoas é a resolução de problemas juntos. Nomear as coisas, resolver problemas juntos, dividir sonhos, dividir fé, orar, sabe? Perdoar um ao outro. E são coisas que muitas vezes as pessoas não fazem juntas. Elas podem comprar um apartamento juntas, mas não vão solucionar problemas juntos. Não vão dividir os sonhos uma com a outra. Podem até dividir os corpos, mas não vão saber, sabe, dividir as suas histórias, a sua fé, as suas fraquezas, né? E muitos homens e mulheres vão continuar compartilhando todas essas coisas com outras pessoas estranhas, mas não com o parceiro mesmo. Ela vai procurar uma amiga dela, ele vai procurar um amigo dele, e muitos homens, o que eles gostam de fazer? Eles não procuram os amigos, porque às vezes os amigos vão rir, né, dele. Eles vão procurar outra mulher
para dividir aquilo que eles estão passando. Eu tô cansado, eu não sei o que em casa, uma amiga, e é que vai ser o pivô da separação. Isso acontece muito. Então é isso. Mas que Deus abençoe o seu relacionamento. Eu acho que tudo aquilo que você semeia, isso você colherá. Então, assim, pense bem no que você vai semear. Eu acho que tanto a confiança quanto a desconfiança, elas são plantadas. O que acontece às vezes é o quê? Né? Pode ser ter ciúmes infundados, como eu sofri muito, né, por muitos anos no meu primeiro relacionamento, é que às vezes, quando a pessoa tem contato com um tipo de maldade, ela espera isso de você também. Quando a pessoa tem contato com uma vileza, com um baixo caráter, com imoralidade sexual, com infidelidade, deslealdade, ela imagina que você venha a ter também, né? Então ela começa a se defender e imaginar que você faria o mesmo, já que ela faz com você, ela imagina que você também faria com ela, né? Em algum momento ali também que gira a chave do relacionamento, em que as duas pessoas se tornam inimigas, ou pelo menos uma delas, às vezes sem que você tome conhecimento, né? Porque tem muitas pessoas não amam, mas têm um apego, né? Não amam, mas não querem perder. Isso tem bastante, tipo, eu não amo você, eu não quero você, eu não dou nome ao que a gente tem, mas eu não quero te perder, entendeu? Não quero deixar nem as outras e nem você, sabe? Com aquela, como dizem, né, espírito de Salomão. Porque Salomão é assim, ele escreve o Cântico dos Cânticos. Mas aí, quando eu comecei a ter consciência de quem é Salomão, eu comecei a pensar, esse Cântico dos Cânticos, ele é genérico, então ele serve para todas. Ele canta para uma, e aí, depois que ele dorme com essa, ele enjoa dela, ele dispensa ela, e ele vai cantar o mesmo canto, olha isso, para outra. Então, assim, é um canto que ele vai passando. Para todos, é a mesma conversa, é o mesmo comportamento, né? E que eu acho que para você amar alguém, você tem que mudar o seu comportamento, o seu modo de agir, né? Não pode ser sempre igual. A mulher também, e a mulher tem responsabilidade, né? De que eu serei como um muro, e um muro rígido contra todo ataque do inimigo. Às vezes o ataque do inimigo vem, ó, doce, 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 doce. Mas muitas vezes é perda de tempo, frustração, tristeza, né? E que você colhe o quê? Vento. É só vento, né? Porque sempre são frutos, mesmo que você tem muitas mulheres que casam, mesmo sabendo que eles já são infiéis, né, dentro do namoro. Porque também, quando eu fui traída, ele não queria terminar, né? Ele foi na minha casa me xingar ainda, porque eu não atendia a ligação, não queria falar com ele. E mesmo assim, ele não, mesmo eu dei a entender, né, que eu já sabia, mesmo assim ele não queria terminar. Ou seja, havia uma posse, né? Eu não te amo, eu não tenho planos
de nada com você, estou te traindo e mesmo assim não quero, né, liberar a sua vida. E muitas vezes assim, a pessoa pode casar, Deus que me livre, poderia ter casado e poderia ter vivido, sei lá, 20 anos com a pessoa e em algum momento, né, ele ter me deixado por outra pessoa, como eu já tinha feito antes, ou ter aguentado uma vida dupla. Tem muitas mulheres que aguentam, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa também ter responsabilidade com a verdade e com a gente, sabe? Eu acho que sempre é uma escolha, né? Eu vejo que o casamento é uma instituição sagrada, mas o que é sagrado é a verdade, sabe? Você não pode plantar sei lá, você não pode plantar qualquer coisa e chamar isso de casamento, entendeu? Porque não é, para mim casamento é a instituição sagrada é algo baseado em verdade. Para mim, se não tem verdade, eu nem chamo de casamento, nem chamo de amor, nem, não sei, para mim é nada, é vento, né? Eu acho, e as pessoas elas vão se nutrindo do quê? De nada, vão se tornando cada vez mais vazias e isso impacta os filhos também, que podem descrer na instituição do casamento, porque olha para o pai, olha para a mãe, fala, ó, isso que é casamento, e podem também dizer assim, eu não quero isso para mim. Aliás, antigamente era assim, né? Os casamentos. Era todos baseados em mentiras, na qual só o homem escolhia a mulher, o homem era bem mais velho, né? Ele tinha várias mulheres dentro da casa, né? Que a lei judaica permitia, ó a liberdade, eles se deram essa liberdade. Então, assim, o legislador, ele escolhe, né, aquilo que é melhor para ele, aqui se favorece, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente pode escolher com quem conviver, né? E eu acho que se você casou com um homem ruim, você tem direito a se casar de novo, a uma nova vida. Você tem direito de se separar, entendeu? De viver uma coisa baseada em verdade, de ser amada, de ser respeitada, não importa quanto tempo tenha passado, sabe? Não acredito na maldição do segundo casamento de jeito nenhum. Acredito na maldição, sim, da mentira, do engano, do erro, né? Acredito na maldição do silêncio, sabe? Você silenciar as coisas que você vê e você, por medo, né, de desmanchar alguma coisa que você acha que é sagrado, nenhuma mentira é sagrada. Só a verdade pode ser realmente sagrada, né? E nenhum amor é construído na mentira. E isso eu nunca vou acreditar. Pode estar escrito, ó, você semeia mentira e você colhe o que é sagrado. Eu não acredito. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês e abençoe a sua vida sentimental.